Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Projeto de lei orçamentária. A JUF, ANAMATRA e AMB pedem no Supremo impugnação de ato da presidente Dilma Rousseff. CCJ do Senado começa a sabatinar o ministro Teori Zavascki, indicado para o STF. Plenário do Senado discute a criação de novos tribunais regionais federais. TRF1 embarga obra de templo religioso no Distrito Federal por estar em área de preservação do meio ambiente. Servidores públicos vão ganhar manual de orientação sobre crimes de lavagem de dinheiro. A partir de hoje, vamos mostrar reportagens especiais com os premiados do Inovare. Na primeira matéria, você vai conhecer o trabalho de uma defensora pública da União na Amazônia. E acompanhe uma entrevista com o conselheiro do CNJ, Bruno Dantas, sobre a ficha limpa do Judiciário. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, juntamente com a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra ato da presidente Dilma Rousseff. A ação pede a impugnação do ato da presidente Dilma Rousseff, que excluiu do projeto de lei orçamentária parte da proposta apresentada pelo Supremo Tribunal Federal, referente à revisão anual do subsídio dos ministros do STF. O mandado de segurança impetrado pela AJUF, AMB e ANAMATRA pede ainda a impugnação da apreciação e votação da lei orçamentária de 2013 pelo Congresso Nacional. As entidades afirmam que a proposta de revisão do subsídio dos ministros do Supremo não é uma matéria livre de deliberação ou de encaminhamento opcional pelo Poder Executivo ao Legislativo, afetando assim a autonomia do Judiciário. A ação aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal. E o reajuste dos subsídios é pauta da Assembleia Geral Descentralizada que a Associação dos Juízes Federais do Brasil realiza para discutir e apreciar a proposta apresentada pelo governo federal de 15,8%, divididos em 3 parcelas. Segundo uma pesquisa realizada pela JUF, respondida por 616 associados, mostram que 84% dos juízes federais rejeitaram essa proposta. No próximo Justiça para Todos, traremos a informação completa do resultado da Assembleia. Dono de terreno é multado e tem obra de templo religioso embargada. A decisão é da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que deu provimento à apelação do IBAMA. Segundo o órgão, a construção está em uma área de preservação próxima ao Parque Nacional de Brasília. Construir em área de preservação ambiental é crime. No Distrito Federal, o dono de um terreno no núcleo rural Lago Oeste ergueu um templo religioso em uma zona de amortecimento da Unidade de Conservação do Parque Nacional de Brasília. Depois da fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a obra foi embargada. A obra teve que ser interrompida porque essas zonas de amortecimento estão sujeitas a normas e restrições específicas, já que se tratam de áreas que ficam muito próximas a unidades de conservação, onde as atividades humanas podem trazer impactos negativos para o meio ambiente. A Lei 9.605 de 98, ela prevê uma série de condutas criminais, coíbe práticas criminais, e essa lei também, mais no final, ela diz que todas aquelas hipóteses penais também se convertem em multas e infrações administrativas. O decreto 6.514, então ele vem regulamentando a Lei 9.105. Então, ali existem uma série de condutas administrativas que não podem ser praticadas. Dentre elas, existem uma série de condutas voltadas a quem se encontra próximo de unidade de conservação, inclusive na área de amortecimento, em que a atividade humana ela é regulamentada e restringida. Então, o próprio decreto
por autorização da Lei 9.105, prevê uma série de condutas e essas condutas têm as penas as mais variadas. O proprietário do terreno recorreu à justiça para tentar se livrar da multa e retomar a obra. Ele alegou que, na época, o IBAMA não teria competência para aplicar a multa, já que o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal já tinha sido criado e deveria ser o responsável pela fiscalização. Mas a relatora do processo, a desembargadora Selene Almeida, discordou dos argumentos apresentados. A relatora destacou que, de acordo com a Constituição, é de competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente. Considerando a análise da relatora, o pedido do IBAMA foi aceito por unanimidade. Agora o dono do terreno vai ter que pagar a multa e suspender a obra. O que foi decidido, né, na segunda instância é a competência supletiva do IBAMA, né, para poder atuar em casos, né, de um dano ambiental em que não se estaria sendo coibido, né? Então o IBAMA, de forma supletiva, foi lá e autuou, né? Então é esse entendimento, né, de supletivo, né, com base na competência comum, né, da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal atuarem, né, que está no artigo 23 da Constituição, é que a segunda instância confirmou, no caso, a atuação que tinha sido feita pelo IBAMA. Entre os dias 22 e 24 de outubro, vai ser realizada em Brasília a Jornada de Direito Comercial. Uma das palestras vai abordar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com relação aos temas das comissões de trabalho. Para mais informações, é só acessar o site www.cjf.jus.br. Já começaram as inscrições para o 5º Seminário de Justiça em Números do CNJ. O evento vai ser realizado nos dias 29 e 30 de outubro em Brasília. Os professores, pesquisadores e estudantes que tenham produções científicas sobre o Poder Judiciário e estejam vinculados a centros, grupos de pesquisas ou programas de graduação e pós-graduação podem fazer as inscrições até o dia 5 de outubro no site www.cnj.jus.br. E veja a seguir, começa a sabatina do ministro Teori Zavascki na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E os senadores discutem ainda a criação de novos tribunais regionais federais. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. O país melhorou. Os juros baixaram e ficou mais fácil conquistar as coisas. Mas às vezes a gente se entusiasma e quando vê as contas não fecham. Por isso, o Banco das Melhores Taxas tem mais uma novidade. Crédito com pausa. Agora o cliente da Caixa pode adiar sua parcela. É um respiro quando a situação aperta. Quem compara vem pra Caixa. Vem. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou a sabatinar o ministro Teori Zavascki, indicado para assumir a vaga do ministro aposentado César Peluso no Supremo Tribunal Federal. No início, os senadores da oposição pediram o adiamento da sabatina. Eles queriam mais tempo para elaborar os questionamentos ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki. Mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, não aceitou os argumentos e a sabatina começou a ser realizada. Porém, devido à ordem do dia no plenário do Senado, a sessão da CCJ foi interrompida e deve ser retomada depois do dia 7 de outubro. Não tem nenhum problema de ficar a sessão em aberto para, no momento oportuno, fazermos, tanto que eu não reconvoquei com data marcada. No momento oportuno, nós fazemos a continuidade da sabatina do ministro Teori. A CCJ é quem aprova a indicação apresentada pela presidente Dilma Rousseff e envia o nome para a votação no plenário do Senado. Se os senadores aprovarem, o ministro é nomeado e depois toma posse. Teori Zavascki é a terceira pessoa indicada pela presidente para compor o Supremo Tribunal Federal, a corte mais alta da justiça brasileira. Servidores públicos vão ganhar manual de orientação sobre crimes de corrupção. A ENCLA já começou a trabalhar na publicação que deve ser distribuída o mais breve possível.
Representantes de diversos órgãos e entidades que fazem parte do Grupo de Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, o ENCLA, participaram de mais uma reunião. Desta vez, o tema discutido foi a criação de um manual para orientar os servidores públicos quanto aos indícios de crimes de corrupção. Hoje, especificamente, busca-se criar um manual permitindo que operadores, analistas, servidores públicos em geral, que possam tratar, que possam se deparar com indícios de lavagem de dinheiro ou corrupção, saibam como proceder, seja em São Paulo ou seja no interior do Acre. Há uma tentativa de criar rotinas, de padronizar certos procedimentos. O juiz federal da primeira vara de Belém, no Pará, destacou ainda a importância do manual como um instrumento para alertar e auxiliar no combate a esse tipo de crime. Tanto há uma postura preventiva de evitar, quanto uma postura repressiva, no sentido de permitir que, como disse, servidores em qualquer canto do país que se deparem com indícios, com suspeitas de crimes de corrupção dentro de suas unidades, ou mesmo em outras unidades, possam saber como proceder. Esses manuais vão permitir que experiências bem-sucedidas já feitas por outras instituições possam ser aproveitadas pelos outros órgãos públicos federais. Ainda não há uma data para que o manual fique pronto, mas a estrutura do projeto já foi concluída. A intenção do ENCLA é que a publicação possa ser distribuída o mais breve possível. 2 propostas de emendas à Constituição em tramitação no Senado propõem a criação de 2 novos tribunais regionais federais. A PEC 65 de 2011, de autoria do senador do PMDB Clésio Andrade, pede a criação do TRF da 6ª Região, que ficaria responsável pelo estado de Minas Gerais. Atualmente, o estado mineiro compõe o TRF-1. Já a PEC 42 de 2012, apresentada pelo senador do PMDB Sérgio Souza, propõe a criação do TRF do Paraná. As 2 propostas de emendas à Constituição estão em votação no plenário do Senado. Tramita ainda no Congresso Nacional a PEC 544 de 2002, que cria 4 novos tribunais regionais federais. Nessa matéria, os estados de Minas Gerais e Paraná já estariam contemplados. As propostas tramitam separadamente. O objetivo principal das PECs seria desafogar os tribunais existentes. O 6º Encontro Nacional do Judiciário vai ser realizado no dia 17 de outubro na Escola de Magistratura Federal em Brasília. Os servidores e magistrados que atuam na área de gestão estratégica e utilizam o sistema de metas nacional podem fazer as inscrições no site do CNJ até o dia 12 de outubro. O Conselho das Escolas de Magistratura Federal, em parceria com o Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal, vai lançar a revista Educação e Justiça em dezembro. Os magistrados que tiverem interesse em participar da publicação podem encaminhar artigos científicos ou estudos de casos até o dia 15 de outubro no e-mail editoracão@cjf.jus.br. A seguir, você acompanha uma entrevista com o conselheiro do CNJ, Bruno Dantas, sobre a ficha limpa no judiciário. E ainda uma reportagem especial do Prêmio Inovare, que mostra o trabalho premiado de uma defensora pública da União na Amazônia. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não sai daí. O país melhorou. Os juros baixaram e ficou mais fácil conquistar as coisas. Mas às vezes a gente se entusiasma e quando vê as contas não fecham. Por isso, o Banco das Melhores Taxas tem mais uma novidade: crédito com pausa. Agora o cliente da Caixa pode adiar sua parcela. É um respiro quando a situação aperta. Quem compara vem pra Caixa. Vem. A ficha limpa agora é exigência também no judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aprovou recentemente uma resolução que vai exigir ficha limpa para a contratação de funcionários. A repórter Roberta Lindenberg conversou com o relator dessa resolução, conselheiro do CNJ, Bruno Dantas, que vai explicar como vai funcionar essa medida. Olá, Bruno. Bruno, primeiro, por que o CNJ resolveu adotar o Ficha Limpa?
O Conselho Nacional de Justiça vem, ao longo do tempo, se notabilizando como uma instituição republicana preocupada com os anseios da sociedade. E, atentos a essa compreensão, nós tomamos a iniciativa de, após a declaração da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, né, a famosa e festejada Lei da Ficha Limpa pelo Supremo Tribunal Federal, decidimos discutir aqui no CNJ se seria conveniente estender os efeitos dessa lei aos funcionários do Poder Judiciário. E a conclusão foi a melhor possível. Nós aprovamos à unanimidade a proposta e de modo que o Poder Judiciário é o primeiro poder da República Brasileira a ser completamente, em todas as suas esferas, infenso aos fichas sujas. E essa lei da ficha limpa, ela vai funcionar como funciona hoje para os políticos? Serão as mesmas exigências? Não. A lei da ficha limpa, a lei complementar 135, que traz hipótese de inelegibilidade, é dirigida aos políticos, né? Aquele que quer ser candidato a prefeito, a vereador, a deputado, a senador, presidente da República, enfim. Aqui no Judiciário, nós entendemos que existiam algumas hipóteses de inelegibilidade na lei que não seriam adequadas à nossa realidade. Então, o que é que nós fizemos? Nós transportamos da lei da ficha limpa a sua essência, o seu espírito, que é uma demanda, um clamor da sociedade por ética no trato com a coisa pública. Todos os servidores, eles vão ser atingidos ou alguns não? Como que vai funcionar? A nossa ideia inicial era aplicar essa resolução a todos os servidores efetivos e comissionados e também aos magistrados. Mas quando nós aprofundamos a análise da legislação, nós percebemos duas coisas. Primeiro, no caso dos magistrados, as hipóteses de admissão para alguém na carreira da magistratura estão na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Então nós não poderíamos, mediante resolução do CNJ, estabelecer uma situação de impedimento para que alguém concorresse ao cargo de magistrado. Somente por lei isso pode ser feito. Por outro lado, no caso dos funcionários efetivos, esses funcionários são regidos por um regime jurídico único, que cabe ao chefe do Poder Executivo, né? No caso da União, a presidente da República, no caso dos estados, o governador, remeter esse projeto ao respectivo Poder Legislativo. Então, por essa razão, nós também decidimos não entrar no tema funcionários efetivos, né? Porque causaríamos, evidentemente, uma inconstitucionalidade. De modo que a resolução ela se aplica àqueles funcionários ditos de confiança, aqueles que não precisam de concurso público para ingressar nos quadros dos tribunais. São os cargos em comissão, ou então as funções comissionadas, as funções de confiança. Nesse caso, nós entendemos que cabe ao administrador, no momento de escolher os seus servidores, os seus funcionários de confiança, escolher alguém que tenha não só a sua confiança pessoal, mas também a confiança da sociedade. Quais são os crimes que podem impedir a contratação, né, de uma pessoa para o cargo comissionado e o que pode fazer também com que ele seja exonerado? Nós pegamos todos os crimes contra a administração pública, peculato, concussão, todos esses crimes entram na resolução da ficha limpa. Nós pegamos também crimes contra a administração da justiça. Pegamos também atos de improbidade administrativa, que não são crimes, mas são ilícitos civis, né, e que a sua prática, naturalmente, acabará, por força da resolução, impedindo a posse de um funcionário na justiça. Nós escolhemos também uma hipótese que está na lei da ficha limpa, que é o funcionário que anteriormente tenha sido demitido a bem do serviço público. Ou ainda aquele administrador público que teve as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Então nós, a partir da lei da ficha limpa, escolhemos essas hipóteses que são as que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa realidade. A partir de hoje, vamos mostrar aqui no Justiça para Todos projetos que receberam o Prêmio Inovare. A iniciativa premia práticas inovadoras que contribuem para a modernização da justiça brasileira. Na reportagem de hoje, você vai conhecer o trabalho realizado pela Defensora Pública da União, Luciene Estrada, que ganhou o Inovare em 2010. O projeto premiado visa erradicar o escalpelamento que ocorre nas embarcações da Amazônia.
Acompanhe agora a reportagem de Gisele Mourão. Você sabe o que é escalpelamento? Não sei. Não sei. Não. Quando arranca todos os seus cabelos por algum acidente, alguma coisa. É um acidente bastante comum entre a população ribeirinha da Amazônia, devido à precariedade nos barcos onde as famílias viajam. Quando houve encerramento de Serra Pelada, muitos motores foram derramados na região norte por baixo custo. E o Ribeirinha adaptou esses motores às suas embarcações, ligando o motor ao hélice por meio de um eixo. Esse eixo, normalmente descoberto, é que acaba sendo o causador do escalpelamento. E quando se aproxima com o eixo, com qualquer coisa que fique pendurado, por causa da rotação, acaba enroscando, no caso, o cabelo, e com a tração arrancando o couro cabeludo, muitas vezes orelha e parte da pele da face. Luciane Estrada ganhou o prêmio Inovar em 2010 com um projeto de erradicação do escalpelamento por embarcação na Amazônia. A iniciativa foi desenvolvida pela Defensoria Pública da União e prevê ações preventivas e reparadoras. O que uma pessoa que foi escalpelada espera? Cirurgia plástica, espera uma indenização para dar um fôlego à sua vida e a reinserção no mercado de trabalho. Por outro lado, também entendemos que não bastaria tão somente limitarmos o projeto à reparação, mas, sobretudo, à prevenção, porque senão estaremos enxugando gelo, né? Conserta uma pessoa aqui para depois ter duas mais adiante. Então, começamos a trabalhar nas partes preventivas. Qual seria? A cobertura do eixo às embarcações que hoje estão circulando na região amazônica e pensando mais no futuro na criação de uma linha de crédito para a modernização da frota ribeirinha da população de baixa renda da região norte. Existe realmente uma linha de crédito oferecida, mas para grandes embarcações. Desde a campanha, houve uma redução de 70% a 75% no número de acidentes da região norte, mas no primeiro semestre deste ano já foram registrados 12 casos. Estamos revendo essa forma de prevenção, essas campanhas, estamos buscando novas parcerias. Tá? Estamos, inclusive, inovando com novas tecnologias, usando a fibra de Curuauá, que é uma fibra natural da Amazônia, para fazer as coberturas do eixo. Isso é um projeto inovador. Nós estamos realmente revendo as posturas que a gente possa intensificar a prevenção. Outra iniciativa que ajuda as vítimas de escalpelamento vem deste salão aqui do Distrito Federal. A proprietária oferece cortes e hidratação de graça para quem quiser doar os cabelos. A única exigência é que o fio tenha no mínimo 30 centímetros. A ideia de começar a ajudar veio depois que uma amiga chegou ao salão querendo cortar o cabelo para a doação. Comovida com a história, a cabeleireira resolveu não vender os fios que ela tinha de antigos clientes e participar da campanha de apoio às vítimas de escalpelamento. Já chorei muito com a reportagem delas e hoje eu me sinto realizada de poder estar dando um pouquinho de mim. Quem também resolveu ajudar as mulheres escalpeladas foi esta aposentada. Ela sempre corta o cabelo no salão da Vanilza e depois que ficou sabendo da iniciativa, resolveu doar o máximo possível. E agora ter doado para mim é saber que alguém vai ficar feliz, né? E que para mim não custou nada. Foi uma contribuição que em princípio foi para a Vanilza, né? E que ela vai estender a alguém. O Prêmio Inovari, que já está na 9ª edição, premia práticas inovadoras realizadas por magistrados, membros do Ministério Público Estadual e Federal, defensores públicos e advogados de todo o Brasil que contribuem com a modernização da justiça brasileira. O Inovari está tentando dar uma nova visão à justiça. Eles estão fazendo realmente uma repaginação da justiça de uma forma mais humana, uma forma mais concreta, que essa justiça chegue até o cidadão. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.